Boa noite. Paz do Senhor. Está esperando o quê, irmão? Aleluia. Diga para o irmão que está do seu lado, se você tem juízo, é melhor você sair agora. Porque nada vai se multiplicar fora de você sem se multiplicar primeiro em você. Amém? Amém? Glória a Deus. Quando eu estava conversando com o pastor André sobre esse tema, e está aí uma coisa que nós precisamos entender nos nossos dias: multiplicar. Amém? A Bíblia diz que o povo se multiplicava no Egito, mas nasceu um novo rei e os cativou. Então, uma multiplicação sem propósito, ela também não faz sentido, se ela cair na mão da pessoa errada. Então, a multiplicação, nesses dias, o Senhor vai colocar multiplicações na mão de pessoas certas. Vocês vão começar a ver na nossa geração mudanças de riquezas de uma mão para outra. Vocês vão começar a ver mudanças de autoridade, porque autoridade não tem a ver com posição, tem a ver com renúncia. Tem gente que tem posição, mas não tem autoridade. Vão sentar, gente? Vamos. Glória a Deus. Estou feliz, está muito feliz de estar aqui, irmão. Glória a Deus. Estou muito feliz. Eu tenho, assim, Deus tem nos ligado à família Valadão, assim, de uma forma tão extraordinária. Sim, desde a vida do pastor Márcio, uma pessoa que eu respeito muito, muito mesmo. Fala muito ao meu coração. E eu estou muito feliz de estar aqui, de poder contribuir com aquilo que o Senhor tem colocado em mim. Eu acho que quando Deus dá alguma coisa para alguém, não tem a ver com ela, tem a ver com o corpo, né? Porque só pode se multiplicar se estiver no corpo. A primeira obra negativa da criação foi que Deus olhou para Adão e percebeu que não era bom que o homem vivesse só, que para se multiplicar ele precisava de outro, né? Nesse caso, de outra. Mas não tem a ver só com o casamento isso. Não é bom que o homem viva só. Provérbios 18 diz que o homem que se isola, ele busca a sua própria ruína e insurge-se contra a verdadeira sabedoria, porque não tem propósito na solidão. Amém? Há uma diferença da solidão e da solitude, né? A solidão é quando alguém te abandona. A solitude é quando você se abandona para ficar com alguém. E isso é multiplicador. Eu estou muito feliz de estar aqui, viu, pastor André, pastora Cássia, né, pastor Rafael. Estou muito feliz de estar aqui, rever a Heloísa, glória a Deus, que bênção. Pastor Irineu Gruber, pastora Fátima. Pastor Irineu foi a primeira vez que eu vim nos Estados Unidos, eu vim com o pastor Irineu. Pastor Irineu foi uma pessoa que passou na nossa vida em 1998 e virou uma chave no nosso interior. Sabe aquelas dívidas que você nunca mais consegue pagar? É essa que eu tenho com o Irineu. Um homem que passou na minha vida, na minha família e mexeu na nossa casa assim, de uma forma sobrenatural, nos posicionou no corpo de Cristo. Então tem pessoas que passam na vida da gente e vão mudar a gente para sempre, né? Glória a Deus, estou muito feliz de estar aqui com todos vocês. O Andrei, Tomasi, Luiz Gustavo, glória a Deus. Coisa linda. Isso tem uma história bonita. O Andrei e o Luiz Gustavo, um dia eles podem contar para vocês. Um queria converter o outro e acabou. Depois eles contam. Eu não vou me meter nisso aí, que isso é briga de família. Glória a Deus. Pega a sua Bíblia comigo, querido. Dá uma biblada aí em quem está perto de você. Eu não sei se a gente diz, vamos abrir as nossas Bíblias ou vamos ligar as nossas Bíblias, né? Mas eu disse para o pastor Rafael, eu não vou nem levar o meu iPad com as minhas anotações, porque hoje eu quero me perder. Hoje eu quero surfar, né? Eu quando eu era mais novo, eu já peguei onda, né? Na minha cidade é beira-mar, então, quando eu era mais novo, eu pegava uma onda. Então, a gente sempre, quando está começando a surfar, a gente pega tudo quanto é onda que aparece. Qualquer onda a gente pega. Então, a gente passa mais tempo voltando para a onda do que pegando a onda. Mas chega uma hora que a gente começa a perceber que tem aquele cara que ele manja da onda, né?
Então a gente já não olha mais para a onda, a gente olha para ele e só vai naquele vai. A gente só percebe que ele não perde tempo com qualquer onda. Ele entra em onda mesmo que realmente vai surtir um efeito e vai poder fazer boas manobras. Então aí a gente aprende isso. Então é muito bom andar com pessoas que estão pegando a onda certa. Amém? Nesses dias, mas há uma fome no Brasil, eu tenho ouvido isso. Há uma fome na América, há uma fome. Fome é muito bom, irmão, mas a gente tem que discernir fome do que nós temos. Você já chegou em casa com fome? Né? Aqui é mais fácil para vocês, tem tudo pronto. Mas no Brasil a gente chega com fome, aquela pizza de 5 dias, irmão, que está na geladeira, ela vai, né? Você esquenta ela e come rápido. Aquele refrigerante sem gás, ele vai também. Porque você diz, eu estou com fome, preciso comer alguma coisa. Na verdade, quando você está com fome e já está fora do horário, não tem muito o que escolher, você come o que tem. Então o perigoso de uma geração com fome é acabar comendo qualquer coisa que não vai surtir um efeito. Então eu estou com fome, mas eu preciso discernir fome do que eu tenho. Fome do que eu tenho. Porque eu não quero só encher minha barriga, eu quero me alimentar. Amém? Louvado seja Deus. Então vamos lá, vamos começar em Êxodo. Glória a Jesus. Está comigo também o pastor Cristiano, que é um dos pastores lá do ministério, na área do louvor. Tudo que ele sabe de louvor foi eu que ensinei para ele. Eles botariam para cantar um CD uma vez, irmão. Eu cantei 27 vezes a música. Sabe quando você joga só porque é o dono da bola? Sabe? Quem já jogou futebol sabe. Você só deixa você jogar porque você é o dono da bola. Né? Aí eu desisti. A minha carreira de cantor não deu certo. Vamos lá. Êxodo capítulo 2. Diz assim: foi um homem à casa de Levi e casou com uma filha de Levi. A mulher concebeu e deu à luz a um filho. Vendo que ele era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de juncos e o revestiu de batume e pinche. Então pôs nele o menino e largou entre os juncos à beira do rio. Sua irmã postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. A filha de Faraó desceu para se lavar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. E ela viu o cesto no meio dos juncos, e enviou a sua criada e o tomou. Abrindo, viu o menino. Ele chorava, e ela teve compaixão dele, e disse: este menino é dos hebreus. Então disse a sua irmã, a filha de Faraó: queres que eu vá chamar uma ama dentre as hebreias que crie este menino para ti? Respondeu-lhe a filha de Faraó: vai. Foi, pois, a moça e chamou a própria mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino e o cria, e eu te darei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Sendo o menino já grande, ela trouxe a filha de Faraó, a qual o adotou. Ela lhe pôs o nome de Moisés e disse: das águas o tirei. Estenda a tua mão para cá, me abençoa. Quem sabe uma palavra que vai virar uma chave no seu interior está comigo aqui hoje, pode ser? Amém? Palavras nunca voltam vazias. Deus criou tudo pela palavra, sustenta tudo pela palavra, né? A palavra não é algo, a palavra é alguém. A palavra é o verbo. Amém? Então recebo, ora por mim, me abençoa, abençoa minha casa, meus filhos, minhas netas, minha família. Estamos aqui por um propósito. Aleluia. Recebo. Obrigado, gente. Irmãos, essa é uma das histórias mais extraordinárias para mim. Por quê? A Bíblia diz que, conta a história que quando Moisés nasceu, Faraó mandou matar os meninos. Agora a pergunta é: por que Faraó mandou matar os meninos? Ele mandou matar os meninos porque simplesmente ele não sabia qual era o menino. Na realidade, o diabo nunca sabe o que Deus vai fazer. Ele suspeita. Mas ele mandou matar todos os meninos, por quê? Porque ele não sabia qual que era o menino. Se ele soubesse qual que era o menino, ele matava um só.
mas ele mandou matar todos os meninos. E Deus tem um senso de humor maravilhoso, porque Deus pega o menino que Faraó quer matar e esconde na casa de Faraó. Esse Deus não é gente, irmão. Ele tem um senso de humor maravilhoso. Salmo 2 diz isso, que ele se ri, ele zomba dos seus inimigos. Amém? O diabo nunca sabe o que Deus vai fazer, mas a igreja sabe. Porque a igreja tem revelação, o inimigo não tem revelação. Então, pensando dessa forma, nós deveríamos andar na frente do inimigo, não atrás. Nós sempre deveríamos andar na frente. Deuteronômio 29 diz que as coisas reveladas, as coisas encobertas pertencem ao Senhor. Porém, as reveladas pertencem a nós e a nossos filhos para sempre. Para quê? Para que cumpramos todas as palavras desta lei. Querido, revelação não é para criar, é para cumprir. Quando Deus te dá a revelação é para cumprir o que está escrito. Se você ler os primeiros capítulos de Mateus, do capítulo 1 ao capítulo 4, você vai ver por 8 vezes a Bíblia dizendo: e Jesus nasceu em Belém para que se cumprisse o que fora dito. E depois foi para o Egito levado pelos seus pais para que se cumprisse o que fora dito. Depois foi morar em Nazaré para sempre. Jesus andava sobre a profecia. Amém? Há uma profecia, querido. Há uma palavra que ainda não se cumpriu, e eu fico com a palavra que o pastor André liberou aqui. Há uma verdade presente que nós precisamos viver ela. Amém? Nós estamos mais preocupados com as coisas que ainda estão encobertas do que as que já foram reveladas. Mas então Deus, tem coisas que Deus revela para mim, tem coisas que Deus esconde de mim, pastor? Não, Deus não esconde de mim, Ele esconde para mim, para um tempo determinado. Porque a pior coisa que tem é andar fora do ambiente, porque é necessário o ambiente, é necessário. Deus criou Adão, mas criou primeiro o ambiente para colocar Adão, e quando Adão caiu, ele não perdeu Deus, ele perdeu o ambiente da manifestação do Senhor, porque é nesse ambiente que se multiplicam as coisas. Aleluia! Quem Deus fez primeiro, Adão ou o jardim? Deus fez o jardim. Quando Adão abre os olhos, as árvores já estavam ali. O jardim já estava pronto, a semente já estava na terra. Qual foi a primeira atitude de Adão? Foi plantar ou foi colher? Foi colher. Adão não plantava para colher, ele colhia para replantar. Por causa do quê? Do ambiente que Deus criou. É no ambiente de Deus que as coisas se multiplicam. Você está entendendo isso? Quando Adão cai, então Deus vem e Deus dá a sentença. Deus diz: agora tu vais ter que lavrar a terra da qual foste tirado. Deus estava dizendo o seguinte: agora você vai ter que plantar para colher. Então essa mentalidade de plantar para colher é uma mentalidade caída. Como assim, pastor? Nós não fizemos a oferta agora? Por que você pôs a mão no bolso ou pegou o cartão e deu uma oferta? Porque você tem. E se você tem para dar, quem deu para quem primeiro? Então até o que eu semeio para colher foi Deus que me deu a semente, porque Ele dá semente ao que semeia. Você está me entendendo? Eu nunca vou vencer a Deus. Eu nunca vou vencer a Deus. E teve um homem no Velho Testamento que entendeu isso, Davi. Na hora de fazer a oferta para o templo, ele falou assim: quem somos nós para te dar alguma coisa? Primeira Crônicas 29:12, se eu não me engano. Quem somos nós para te dar alguma coisa? Porque tudo vem de ti, nós só devolvemos aquilo que tu nos desse. Então o homem segundo o coração de Deus, ele anda num ambiente de Deus onde as coisas se multiplicam naturalmente na mão dele. Aleluia! É sempre Deus que faz primeiro. Aleluia! E a gente diz: pastor, Deus me abençoou. Rapaz, Deus me abençoou, Deus me deu um negócio. Irmão, bênção não é uma coisa que você pega, é um lugar que você entra. Porque se você entra na bênção, todas as bênçãos virão sobre ti e te acompanharão e te seguirão. Aleluia! Então por que muitos de nós correm atrás da bênção? Porque não vive num ambiente de bênção. Não vive num ambiente onde Deus multiplica as coisas naturalmente. Adão teve que plantar para colher depois que se perdeu.
Mas no ambiente de Deus, aí vem Jesus. O que é que Jesus faz? Ele me reposiciona no mesmo ambiente, porque graça é Deus fazendo primeiro. Graça é Deus que faz de novo. Então Jesus veio e disse: Luiz, eu não quero só te salvar, porque se eu quiser só te salvar, eu te matava na hora que você me aceitasse. Mas eu quero te salvar e te reposicionar num ambiente aonde você vive no crédito, não no débito. Aleluia! As coisas se multiplicam naturalmente num ambiente onde Deus governa, amigo. Aleluia! E nós precisamos entender isso. Porque esse povo se multiplicava no Egito. Mas quanto mais se multiplicava, mais cativo eles eram. Porque eles se multiplicavam, mas não tinham uma mentalidade remida. Eles não tinham noção de quem eles eram, de quem era o seu Deus, da força que eles tinham se eles se reposicionassem. Eles eram em maior número. E quanto mais eles cresciam, mais cativos eles eram. Porque... Vou voar aqui hoje, irmão. Eu nem trouxe nada escrito, porque eu pensei, eu tô que nem miojo, 3 minutos eu tô cozido. Quando Deus tira o povo do Egito, e leva para o deserto, qual é a primeira coisa que ele muda? O cardápio. Porque aquele povo estava acostumado a trabalhar para comer. Ele disse: agora eu vou dar comida sem vocês fazerem nada. Eu vou ensinar para vocês como que faz. Então todo dia de manhã eles acordavam, a comida estava ali. Peraí, mas Deus estava dizendo que não precisa trabalhar? Não. Eles tinham que semear no Egito? Eles tinham que semear no deserto? Não, não tinham que semear no deserto. Por quê? Porque o deserto é um lugar de aprender a comer na mão de Deus. Então tem algumas coisas que, se Deus não parar você e tirar algumas coisas suas, você nunca vai aprender com Ele. Você acha que é o teu trabalho que está te dando o sustento. Você acha que é o teu trabalho que está te abençoando. Você acha que é o teu talento que está te abençoando. Não é, é a graça de Deus. É a mão do Senhor que está te conduzindo. Pegou isso? Pegou? Quando eles estavam no deserto, Deus disse: lá no Egito vocês amassavam barro para fazer tijolo, para comer. Aqui não, aqui no meu ambiente você trabalha por prazer. O trabalho para você não é um problema. Por quê? A palavra trabalho no grego, ela vem de tripalo, que quer dizer tortura. Mas a palavra trabalho no hebraico, ela vem de avod, que é avodar, é a mesma palavra para adoração. Por isso que a igreja de Apocalipse, capítulo 2, a igreja de Éfeso, lembra que o Senhor disse: conheço as tuas obras e o teu trabalho. Vai na tradução de obra, é avod. Vai na tradução de trabalho, é tripalo, tortura. Deus estava dizendo: eu dei uma obra para vocês fazer e vocês fizeram dela uma tortura. Estou cansado da obra de... Então não é a obra de Deus que você está fazendo. Porque a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. A bênção do Senhor é: quanto mais eu prego, mais doido eu fico, mais vontade eu tenho. Ei, quanto mais eu vou, mais eu quero ir, amigo. Aleluia. O que me cansa é quando eu trabalho para mim. Então o Senhor disse: eu conheço as tuas obras e o teu trabalho. A obra foi eu que dei, o trabalho não. Então esse povo se multiplicava, mas não entendia que eles tinham a capacidade de subjugar o Egito. Mas não, porque a mentalidade de um povo que se multiplica, sem noção de quem ele é, sem identidade, ele só multiplica, e multiplica para a sua derrota, não para a sua vitória. Deus tira eles do trabalho, diz: vocês vão ter que ter noção do trabalho, porque quando chegou na terra prometida, eles tiveram que plantar. Mas aquele período de espaço, Deus mandava o maná e dizia: coma hoje, amanhã é outro dia. Não precisa plantar nada. Agora, o que é que Deus estava dizendo aqui? Ele estava ensinando que não precisa plantar? Não, ele estava ensinando que não precisa estocar.
porque plantar eles iam voltar a plantar. Ele estava ensinando ali no deserto que eles não precisavam estocar, amanhã tinha de novo. Porque se você vive na bênção e entende o que é multiplicação, quem entende o que é multiplicação não tem medo de abrir a mão para ninguém, irmão. Quem entende o que é multiplicação não tem medo de se doar para ninguém. Por quê? Porque ele entende que as coisas se multiplicam na vida dele. Amém? Aí agora Deus quer mudar o padrão. Aí nasce Moisés, nasce na casa de Joquebede, os filhos de Levi. E nessa época, Faraó, astrologicamente, descobre que vai nascer um libertador. Você já percebeu que cada vez que nasce uma geração de libertadores, Satanás ataca nossas crianças? Você lembra quando Jesus nasceu de novo, Herodes mandou matar os meninos? Então às vezes eu vou em algumas nações, irmão, quando eu vejo as crianças sendo atacadas, as escolas sendo atacadas, só nasce uma coisa no meu coração e na minha cabeça: está nascendo uma geração de libertadores. E o inimigo quer parar, ele não quer deixar que a gente multiplique isso para a próxima geração. Aleluia. E aí Joquebede tem um problema, porque o menino nasce na casa dela. E Faraó está endemoniado, está mandando matar todos os meninos. Ela esconde o menino por 3 meses. Você consegue ver essa cena? Os guardas passando na frente e ela escondendo o menino, pondo a mão na boca do menino para o menino não chorar. Chegou um momento que ficou insustentável essa situação. O que é que ela fez? Ela disse: não dá mais, eu vou salvar o menino. Só que ela não estava salvando o menino. Joquebede precisava entender que o que nasceu na casa dela não era para a casa dela, era para a nação dela. O que Deus te dá não tem a ver só com você. Você é muito pobre. Se Deus está te dando algo, tem a ver com o corpo. Deus é plural, Deus é coletivo. Quando o céu cria, o céu diz: façamos nós. Deus é uma comunidade de 3, Pai, Filho e Espírito Santo. Se Deus está te dando dinheiro, você deveria estar orando e perguntando: Senhor, por que eu estou enriquecendo? Porque certamente Deus tem um propósito para isso. Deus só tem um motivo para te dar dinheiro: para você ser provisão para quem não tem. Se Deus está te dando sabedoria e você sabe que tem coisas que você nem estudou para isso, no meu caso, tem coisas que as coisas foram nascendo e foram fluindo. Hora após hora dentro de um quarto, chorando, orando em línguas e ficando ali escrevendo coisas que eu jamais poderia entender que elas poderiam virar um livro. Tem coisas que nem você entende. Você está ali recebendo aquele momento, mas você não entende que isso pode se multiplicar na sua vida. Joquebede precisava saber que o que nasceu na casa dela não era para a casa dela. O que Deus te dá não tem a ver só com você, querido. Não tem a ver com você. Até os seus filhos não são seus. A Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor. Por isso cuide bem deles, porque eles têm uma herança. O Senhor, eles são herança do Senhor. O Senhor quer os conduzir. Você tem uma tarefa com os seus filhos. Por isso que vai chegar um dia, você vai ter que emancipá-los. Porque eles vão ser do Senhor. Eles são do Senhor. Às vezes eu estou viajando, o diabo diz: vou matar seus filhos. Eu digo: não é meu. Você está falando com o cara errado. Esse filho não é meu não, rapaz. Esse é do Senhor, está entregue. Amém? Na realidade só é seu o que você já entregou para o Senhor. O que você não entregou ainda, você tem que estar escondendo, como Joquebede fez. Tem que estar guardando: é meu, isso aqui é meu. Irmão, quem diz é meu são as crianças, não são os adultos. O que você já entregou, isso você pode dizer: isso é meu. Por quê? Porque é o Senhor que o guarda, é o Senhor que protege, é o Senhor quem faz. Então Joquebede precisava entender que aquela criança não era para a casa dela. O propósito daquela criança não era para a casa de Joquebede, era para a nação.
Então ela teve a brilhante ideia, não, foi Deus que a conduziu. Coloca essa criança, solta essa criança no rio. Soltar no rio significa o quê? Solta ela para o propósito. Tem coisas que não estão se multiplicando na sua mão, porque talvez não vai se multiplicar na sua mão, vai se multiplicar na mão de outro. Nós precisamos ter uma cultura de emancipação, irmãos. Nós não temos uma cultura de emancipação. Uma criança que passa de 9 meses dentro do ventre da mãe, o médico vai lá e tira, porque ela coloca em risco a vida dela e a vida da mãe. Tem muitas coisas que nós precisamos emancipar. Hoje a gente come essa pipoca de micro-ondas, né? Mas na minha época, não faz muito tempo, era na pipoqueira, né? Quem assistia aqui o Sítio do Pica-Pau Amarelo? Chegava da escola, fazia aquela bacia de pipoca. A mãe faz pipoca. E quando ela queria acalmar, né, o fuzuê que estava em casa, de filho brigando, e de vizinho, ela dizia, senta ali e vai assistir televisão que eu vou fazer uma pipoca. Pronto, acabou. Aí fazia aquela bacia de pipoca. E você escutava lá da sala, avivamento. Pensava, é pipoca, avivamento. Aí de repente, parava os estouros. Pronto, está pronto. Mas quando ela virava a panela na bacia, tinha a triste realidade, que tinha pipoca no fundo que não estourou. Culpa de quem? Da panela? Não. Culpa do fogo? Não. Culpa das que já tinham estourado e não tinham saído da panela. Bom, se nós queremos multiplicar, os crentes mais velhos têm que cuidar dos mais novos. Amém? Não dá para a gente ficar expulsando o mesmo demônio a vida inteira. Não dá para a gente ficar orando pela mesma situação a vida inteira, amigo. A fila andou, vamos andar. Já estourou, sai da panela, vai para a bacia. Entendeu? Deixa que estou embaixo estourar também. Amém? 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 Tem gente que lá no meu van diz assim para mim, pastor, eu já estou aqui há 15 anos e puxa, não converteu ainda. Estou 15 anos pregando a mesma coisa para você, velho. Esses dias uma irmã falou para mim lá na igreja. Ela disse, pastor, eu lembro quando Deus te usava. Falou, Irineu. Deu vontade de socar ela na hora. Mas ela falou assim, eu estou aqui desde o começo, eu lembro quando Deus te usava, pastor. Eu digo, a senhora lembra? Eu disse, lembro. Ela disse, eu me lembro assim, tu era bem magrinho, tu vinha assim na entrada do altar, assim, lembra? E tu chegava e dizia assim, ó, receba! E caía aquela montoeira de gente, Luiz. Meu Deus, como Deus te usava, pastor. Meu pai. E o senhor já percebeu, pastor, que parece que as pessoas não caem, mas não são? Por que será? Eu disse, porque agora Deus está derrubando elas por dentro. Deus está quebrando conceitos, resgatando os princípios, restaurando os valores da igreja. Isso, a glória a Deus. Deus está derrubando a gente por dentro. Quando a palavra entra, a gente põe a mão na cabeça e diz, meu Deus, eu preciso mudar de vida. Aleluia. E ela disse, pastor, posso fazer outra pergunta? Disse, pode, a senhora já acabou comigo hoje mesmo, pode falar o que a senhora quiser. Ela diz assim, o senhor sabe que eu estou aqui há muitos anos? Eu disse, sei. Essa mensagem que o senhor pregou hoje, o senhor já pregou faz uns 12, 13 anos, não foi? Eu digo, foi. Ela disse, eu percebo que o senhor, de vez em quando o senhor repete as mensagens. Aí eu disse, repito mesmo. Ela disse, por que o senhor repete a mensagem? Eu disse, porque vocês repetem o pecado. Aí eu tenho que repetir a mensagem. Eu já queria estar falando de outras coisas. Eu queria estar avançando para outras nações. Eu queria estar indo para outros continentes. Mas por quê? Porque às vezes a gente fica na mesma coisa, irmão. Amém? Se nós queremos multiplicar, nós temos que, não tem a ver com sentimento, tem a ver com decisões. Eu vou pisar onde eu nunca pisei, eu vou andar onde eu nunca andei, eu vou viver coisas, eu vou me desafiar. Eu não vou desafiar a Bíblia, eu não vou desafiar Deus, eu não vou fazer desafios para Deus. Não, eu vou fazer para mim. Se eu quero multiplicar, eu tenho que me desenvolver por dentro. Eu tenho que crescer por dentro, eu tenho que entrar em lugares que eu nunca andei. Amém? Aleluia.
Então se prepare, porque é para lá que a igreja está indo, irmãos. Se prepare, a igreja está entrando em lugares que ela nunca entrou, é novidade de vida. E a gente fica pensando, isso aí é uma igreja? É, irmão, a gente está acostumado de um jeito. Amém? Os teus caminhos não são como os meus caminhos são mais altos que os seus caminhos. Os teus pensamentos não são como os meus pensamentos são mais altos que os seus pensamentos. A gente fica na vida inteira, quem vem buscar a sua bênção? Não, irmão, vamos mudar o vocabulário. Vamos mudar as estratégias, vamos mudar o movimento. O fundamento é o mesmo, mas os movimentos podem mudar. O fundamento é o mesmo para mim. Às vezes as pessoas perguntam, qual é a tua visão? A Bíblia. Minha visão é a Bíblia. Tá, mas qual é a tua visão? Irmão, não chame estratégia de visão. Estratégia é estratégia, cada um tem a sua. Cada ministério recebe uma porção, uma carga para ser estrategista na sua cidade, na sua nação. Mas não chame isso de visão. Visão é quando Deus é o alvo, Jesus é o centro, a Bíblia é a base e o Espírito Santo é o único que conduz a igreja. Se nós queremos uma multiplicação, nós temos que entregar o governo para Jesus. Por que a arca de Noé não afundou? É porque ela não tinha leme. Foi Noé que construiu, mas não foi ele que dirigiu. Então nós estamos construindo algo que quem vai dirigir é o Senhor. E não tem como não multiplicar, amigo. Se o Senhor dirige, não tem como não dar certo. Eu fui pregar na igreja de um pastor amigo meu, hoje ele é muito meu amigo. E aí eu fiquei lá 3 dias. Ele disse, Luiz, nesses 3 dias aqui, o que é que você percebeu? Tem algum problema nessa igreja? Eu disse, tem, você. Ele disse, você não deixa a igreja voar, cara, a igreja quer voar. Você está preocupado com uma coisa, você está preocupado com as suas ordens, organizações, ok. Irmão, organiza tudo que você puder, amigo. Mas deixa um buraco no meio para Deus entrar e tirar você dali. Deixa um lugar no meio para Deus falar. Deixa um lugar no meio para Deus mover. Mas Deus não muda, mas Ele se move. Nós precisamos deixar Deus se mover na igreja. A gente tem dificuldade do sobrenatural. Quando acontece uma coisa que não é do costume acontecer na igreja, a gente quer uma explicação de Deus. Deus se explica, por que isso aconteceu? Deus não tem que dar satisfação para nós, irmãos. Quando nós esvaziamos as nossas cargas, quando nós soltamos o menino no rio, foi isso que Joquebede fez. Ela soltou o menino no rio e mandou a filha. Que menina esperta, irmão, Miriam. Eu queria uma menina assim para vender meus livros. É porque ela soltou o menino nos juncos e a Miriam foi espertinha, ela foi do lado assim vendo. E de repente, irmão, a filha de Faraó vê um cesto e diz, pega aquilo lá para mim, traz lá. Aí quando abre é um menino. Eu acho que quando ela abriu, Deus belisca o menino. Chora o menino. E o menino chora e ela fica comovida. E Miriam percebe. Miriam diz, tia, ô tia, eu sei quem é que pode cuidar do menino para a senhora. Ela diz, você sabe? Então vai lá chamar. Vai lá chamar. Ela corre em casa e diz, mãe do céu. Mãe do céu, Deus abriu uma porta gigante. A mãe diz que foi, vamos comigo, Deus tá trabalhando. A mãe chega e percebe o cesto, vê o cesto e vê o menino dentro do cesto. Aí, meu Deus, é o meu menino. A filha de Faraó disse, você não criava esse menino para mim? Ela disse, claro. Ela disse, pega aqui uma oferta, ó. Compra coisa boa para o menino. Você não dá qualquer coisa para esse menino comer, não. Dá coisa boa. Treina o menino. Abençoa o menino. Irmãos, Joquebede pegou o menino no colo, botou o dinheiro no bolso e voltou para casa, porque tudo que você solta para o propósito de Deus vai dar uma volta e vai voltar para a sua casa em multiplicação. Tudo que você solta para o propósito vai dar volta e vai voltar para você. Pegou isso no seu espírito? Então diga para alguém que está do seu lado, solta o menino.
Deixa o menino rodar. Tem coisas que não vai se criar na nossa casa. Nós queremos que se multiplique só perto de nós, não. Tem pessoas que eu toquei uma vez na vida e multiplicou, e hoje tem um ministério maior que o meu. Tem pessoas que pegou uma frase que eu disse, escreveu um livro. Isso é alegria, irmãos, é multiplicação. Porque não tem a ver comigo. Toda vez que eu solto o que nasceu na minha casa, toda vez que eu solto o que nasceu das minhas entranhas, toda vez que eu solto para o propósito de Deus, irmão, quando Deus vê um homem, Ele não vê um homem, Ele vê uma nação. Havia 2 crianças no ventre de Rebeca, e Rebeca foi consultar o Senhor e disse: Senhor, por que há esse revolvo santo aqui no meu ventre? Deus falou para ela: mulher, no teu ventre tem 2 nações. Ela via 2 crianças, mas Deus via 2 nações. Deus olha para um pássaro, vê um bando. Olha para um peixe, vê um cardume. Cara, Deus não vê como você vê. Eu não vejo como vê o homem. Então eu preciso parar de ver como eu vejo. Se eu quero que multiplique, eu preciso parar de ver como eu vejo e começar a ver como Deus vê. Então o que nasceu na minha casa não tem a ver comigo. Não tem a ver só com o meu ministério. Não tem a ver só com a minha empresa. Não tem a ver só com a minha casa. Eu não posso ficar essas verdades só para mim. Elas fazem parte de um propósito eterno do Senhor. Aleluia. Não, querido, nós precisamos multiplicar. E o que Deus conduz, Deus sempre conduz de uma geração para outra através dos homens, não é através de coisas. O que leva uma ideia de uma geração para outra são os homens. São os seres viventes. Então, Jesus veio na terra, Ele não construiu nada para Ele. Ele foi de um túmulo emprestado, ou melhor, de uma estrebaria emprestada a um túmulo emprestado. Mas Ele construiu dentro de homens uma ideia que se multiplicou. Por quê? Porque é isso, nós temos que gastar tempo com as pessoas. Porque o que você tem, você não é uma represa, você é um rio. A Bíblia diz: rios de água viva fluirão do seu interior. Então, se você descobriu algo que pode ajudar o corpo de Cristo, senta com alguém. Irmão, Deus não me chamou para ganhar dinheiro. Eu não sou empresário, eu sou um pastor, mas eu sei ganhar dinheiro. E às vezes eu dou ideia para os empresários lá que eles ganham milhões. Eu fico: Deus, por que isso não deu para mim esse negócio? Ele diz: porque não é o seu propósito, você precisa entender o seu lugar no Senhor. Às vezes uma palavra que você libera faz isso, dá certo na vida dos outros. Por quê? Porque a multiplicação não tem a ver só com coisas crescendo nas suas mãos. Tem a ver com ideias, palavras crescendo dentro do seu interior. E você precisa botar isso para fora. Talvez você tenha uma ideia que vai mudar a educação de uma nação, vai mudar a arte de uma nação, vai mudar a estrutura política de uma nação, com uma palavra que saiu de dentro de você. Isso é multiplicação. Não existe multiplicação sem palavras de afirmação, irmãos. Não existe uma multiplicação sem alguém que põe o pé e diz assim: vai acontecer isso, será assim. Palavras constroem ou destroem. Enquanto você não libera, você as domina. Depois que você libera, elas dominam você. E você, cara, o que você ouve cria fé em você, mas o que você fala cria fé ao seu redor. E quer saber, você não vai viver o que ouve, você vai viver o que diz. Então, mas eu estou ouvindo o evangelho. Não adianta, você tem que falar sobre ele. O verbo da vida me ensinou 3 verbos: ide, fazei e ensinai. Ele diz: vai, faz e ensina. Se deu certo, ensina. Se deu errado, ensina também. Ensina. Ensina a guardar. Ensina. Libera. Quer multiplicar, cara? Pega o que você tem, o que Deus te deu. Pastor, mas é tão pouco. 5 pães, 2 peixes. Querido, eu fui um cara que fui estudar depois de velho. Eu fui estudar porque eu vi que Deus queria mesmo que eu fosse um pregador,
que eu fosse um influenciador. Então eu fui estudar, eu fui me preparar. Dentro de você tem alguma semente de multiplicação, que se você não soltar, não botar no rio, isso vai morrer em você. Vai morrer em você. O meu trabalho é descobrir em pessoas. Esse é o meu trabalho. O meu trabalho é o trabalho de José, encorajar os pais e habilitar os filhos. E nós precisamos entender isso. Por isso nós temos falado muito nesses dias sobre pais espirituais e mães espirituais que multiplicam na vida dos filhos um destino. Por isso que José não entregou os filhos dele para Faraó abençoar. Porque Faraó te dá serviço, mas não te dá destino. Ele disse, chama Jacó. Ele levou os meninos que nasceram no Egito, ele levou para o pai abençoar. José era um homem que, quando viu seu irmão mais novo, abraçou, beijou e chorou. E a primeira pergunta que ele disse é, vai chamar meu pai, vai buscar meu pai. Então nós somos essa geração, irmãos. A geração que está entre a geração que está indo e a geração que está vindo. O nosso trabalho é o trabalho de José. Encorajar os pais e habilitar os filhos. É o trabalho que está lá em Levíticos capítulo 6, do sacerdote que todas as manhãs levanta e vai colocar lenha. Mas antes de colocar lenha, ele tira as cinzas. E a Bíblia diz que eles tratavam com tanto respeito aquelas cinzas, porque elas já foram úteis. Aquela cinza foi uma lenha que já queimou. Eles não sopravam e chutavam a cinza, não. Eles juntavam a cinza. Eles juntavam a cinza e colocavam as cinzas no lugar de honra. Porque hoje ela pode ser cinza, mas ontem à noite ela estava queimando. Nós temos o costume muitas vezes de só celebrar o que está nascendo e não reconhecer o que já passou por nossas vidas e nos abençoou. Nós temos às vezes o hábito só de reconhecer o que está nascendo. Isso não é multiplicação, isso é interesse. Multiplicar é você entender que você pode desenvolver nas pessoas aquilo que você tem. Então não existe multiplicação sem respeito. Não existe multiplicação sem reverência. Não existe multiplicação. Porque se eu respeito e reverencio, eu colho até onde eu não plantei. Assim diz a palavra de Deus. Então nós estamos vivendo sim. Se prepare Brasil, se prepare América. Se prepare. Eu estou com uma palavra que o Rafael tem liberado nessa nação, um fogo organizado. Há uma paixão dentro dos brasileiros e há uma organização dentro dos americanos que precisam se fundir. Precisam, irmãos. Precisam. É como se nós estivéssemos pagando uma dívida. Se nós queremos uma multiplicação e vai multiplicar. Eu só tenho um medo. Alguém me perguntou assim, pastor, você tem medo de alguma coisa? Eu disse, eu tenho. Eu tenho medo, Irineu, de Deus estar fazendo alguma coisa e eu ficar de fora. Eu não quero ficar de fora, cara. Eu posso estar de bengala, eu quero estar junto. Eu quero estar junto. O meu trabalho não é em vão. As minhas noites dentro de aviões não são em vão. As minhas noites fora de casa não são em vão. Não foram em vão até aqui. Eu não vou perder minha casa, não vou perder meus pastores, não vou perder meus filhos, não foi em vão. Eu posso ter pisado na bola no caminho, posso ter feito escolhas erradas no caminho, mas o Senhor está aqui, amém? Eu nasci para multiplicar o que Ele é, amém? Então longe de só multiplicar uma denominação, de só multiplicar uma estratégia, irmão, a cada 10 anos muda a estratégia. Por quê? Porque estratégias não são revelações, elas são estratégias para aquele momento. Mas quando muda o tempo, muda a estratégia. Por isso que a Bíblia diz, nos dias de Noé, nos dias de Abraão, nos dias de Davi, nos dias de João Batista. Por que os dias levam o nome deles? Porque foram homens que entenderam os seus dias. Foram homens que viveram para os seus dias e não trabalharam só para os seus dias, não trabalharam só para encher suas cadeiras, não trabalharam só para agregar pessoas ao seu redor, mas eles estavam trabalhando para mudar vidas, mudar conceitos, mudar ideias. Se nós queremos multiplicação, e nós temos essa capacidade porque Deus nos deu, nós precisamos entrar em lugares
de reverência, de respeito. Respeitar os pais, desenvolver os filhos. Irmão, eu tô enterrado nesse trabalho. Eu quero isso demais. Eu quero isso demais. Tem um anseio no meu coração sobre isso. Então, para mim, falar de multiplicação é muito fácil. Por isso eu não trouxe nem as minhas anotações. Porque eu preciso entender, eu preciso de uma palavra para multiplicar. Mas para mim multiplicar, eu preciso entrar na visão de Deus. Porque multiplicar sem sentido, sem propósito, eu vou ser cativo de alguém. Estou multiplicado, mas não posso desenvolver o que eu tenho. Quando Jesus chegou em Lucas capítulo 5, Jesus chegou no mar de Genezaré, a Bíblia diz que ele viu quantos barcos? 2. Jesus viu 2 barcos. Então, tem um homem ali que pescou a noite inteira e não pegou nada. E Jesus entra justamente no barco deste homem e começa a ministrar. Aquele homem não pegou nada, mas está lavando a rede. Ou seja, eu estou me preparando para o próximo dia. Eu não vou parar no que não deu certo. Eu preciso entender os meus momentos. E de repente Jesus olha para ele e olha para os que estavam ali e diz assim: voltem lá. Volta lá. Lancem as vossas, no plural ele fala, as vossas redes. Só que aquele homem, no seu ímpeto, ele pula na frente e diz: Senhor, tendo pescado a noite inteira, nada apanhamos, mas sob tua palavra lançarei as redes. Mas Jesus não mandou Pedro lançar a rede, ele mandou todos que estavam ali. Porque quando ele chegou, ele viu 2 barcos. Ele viu 2 barcos. Mas Pedro, no calor da mensagem, pegou o barco e foi pescar. E agora, interessante que a noite passada ele não pescou nada, mas também não afundou. Agora ele está pescando e afundando. O barco afundando e a rede rasgando, e ele prosperando. Você está entendendo que o sucesso é muito mais perigoso do que o fracasso? Você está entendendo que você precisa de amigos, não é quando você está mal, é quando você está bem. É quando você está bem que você precisa de companheiros que estão em outros barcos. Porque quando você está mal, você precisa de misericórdia. E quando você está mal, Deus está tratando alguma coisa em você. Tá, às vezes é como uma pedra no estilingue, ele está puxando você para trás para pegar mais impulso. Ele está trazendo você para ele. Você viu o alvo e quer ir para lá. E Deus puxa como uma flecha assim e diz: não, vem para cá primeiro. Vem para cá, para perto de mim. Quando eu te soltar, o rombo vai ser maior. Então nesses dias, Orlando, nesses dias, Lagoinha, Deus não está tirando de metralhadora não, é de bazuca. É um só. É sucinto, conciso e preciso. E aí Pedro agora ele tem um problema, porque ele está pescando e afundando. A noite passada ele não pegou nada, mas também não correu riscos. Não quer multiplicar, fica em casa. Assim, não corra riscos. Queres ser curado? Jesus chega em Betânia, queres ser curado? O homem diz: mas ninguém me leva para a água. Eu não estou perguntando, filho, se você quer ir para a água. Eu estou perguntando, não sai do foco. Você quer ser curado? Ah, mas quando eu vou tem alguém que vai na frente. Ou seja, a culpa é de alguém que eu estou nessa situação. É sempre assim. Deus oferece uma coisa e você reclama do que não aconteceu. Eu disse: queres ser curado? Ele disse: ninguém me põe na água. Disse: filho, olha aqui, eu não estou perguntando se você quer ir para a água. Eu estou perguntando se você quer ser curado. É, mas quando eu vou, vai alguém na minha frente. Você está dizendo que a culpa é do outro? Não, amigo. A culpa é sua. Eu tenho um trabalho lá com os homens lá no Mevan. Eu preguei essa semana. É só para homem. O nome do culto é Vem se tu for homem.
Verdade. Tinha uns 300 homens agora no último culto. O nome do culto é Vence Tu For Homem. E a primeira mensagem que eu preguei é: a culpa é sua. Por que a culpa é sua? Não reclama da sua esposa. A matéria-prima dela é você. Ela saiu de dentro. Pegou? Deus pega, Deus cria tudo pela palavra. O homem não terceiriza, ele não terceiriza o homem. Ele não diz terra produz, água produz. Façamos nós o homem, a nossa imagem, a nossa semelhança. Efésios 1:4 diz que Deus me elegeu nele, antes da fundação do mundo. Nele. Você não vai ver nenhuma vez na Bíblia Jesus dizendo que ia para o céu. Ele disse: eu vou ao Pai. Ele está dizendo: eu vou voltar para o lugar de onde eu vim. Porque até o céu foi criado por Deus. Então veja bem, Deus tira Adão dele, forma Adão do pó da terra, leva Adão diante dos animais, e a Bíblia diz assim, que Adão colocou nome em tudo, mas para o homem não se achava uma esposa, uma companheira que lhe fosse idônea. Deus estava dizendo assim para Adão: Adão, está vendo esses animais aqui? Você não vai poder se relacionar com eles intimamente, porque eles não têm a sua natureza. Então Adão, assim como eu tirei você de mim para poder me relacionar intimamente com você, eu vou ter que tirar alguém de você para você se relacionar intimamente com ela. E toda vez que você estiver com ela, você vai lembrar de mim. Oh, que bonitinho. Você está entendendo? Então dentro da sua esposa tem uma coisa que não tem dentro de outra mulher: a sua metade. Pegou? E isso também se multiplica. Pegou? Então vamos voltar aqui. Vamos voltar aqui pro tanque de Betesda. Sempre a culpa era de alguém. Sempre a culpa é do outro. Sempre a culpa, alguém carrega a culpa. Não sai do foco, querido. Deus está oferecendo uma coisa para você. É isso que eu quero fazer. O foco é esse. Você não tem que sair do foco, do propósito. Sou eu que faço. Não tem como multiplicar se Deus não conduzir, se Deus não dirigir, se Deus não der o destino. Então Joquebede precisava entender isso, que o que nasceu na casa dela não era da casa dela, era da nação. Pedro precisava entender também que Jesus viu 2 barcos, não foi um só. E um só foi pescar. Aí agora ele está afundando, o que é que ele faz? Ele volta para a visão. Ele faz sinal para os companheiros que estão aonde? No outro barco. Irmão, tem gente que não pede ajuda, afunda sozinho. Por quê? Porque quando você estende a mão assim para o outro barco, significa que você vai ter que dividir o peixe. E tem gente que não quer dividir o peixe. É meu. Foi eu que pesquei. Mas pescou fora da visão. Porque Jesus viu 2 barcos. Então as coisas não se multiplicam. Quando elas se multiplicam fora da visão de Deus, elas se multiplicam para a sua derrota, para o seu problema. Você vai sucumbir com aquilo que você está fazendo para Deus. Por quê? Porque está fora da visão. Então, para me multiplicar, eu preciso estar debaixo de uma palavra de Deus, debaixo de uma visão de Deus. Por isso que sem profecia o povo... E a gente pensa que o povo se corrompe em trabalhar para o diabo. Não, trabalhando para Deus. Porque se multiplica sem propósito. Se multiplica para afundar, não para repartir. Agora, quem pesca para o reino de Deus, para ele não importa para onde vai o peixe. Porque ele não trabalha para encher barco. Quando os 2 barcos chegaram na praia, Jesus olhou e disse: deixa tudo, vamos embora, segue-me. Então ele não trabalha para encher barco.
Ele trabalha para o propósito de Deus. Então, amém? Amém, Lagoinha? Mais do que encher essas cadeiras, vocês têm que se multiplicar para esta cidade. Mais do que essa cidade tem que se multiplicar para esse estado. Mais do que esse estado, essa nação. E à medida que você entra nos campos de ação de Deus, as coisas se multiplicam. A menor visão de Deus é uma cidade. Ele diz, vocês vão ser minha testemunha onde? Em Jerusalém, já começa numa cidade, Samaria, Judeia, confins da terra. 4 ambientes. Para cada ambiente tem uma porção. Ele diz, se você é minha testemunha em Jerusalém, eu vou te dar uma boa medida. Se é na Flórida, nas cidades, se é na Flórida, é recalcada. Se é no país, é sacudida. Mas se é nas nações... Então não há limites para não se multiplicar, querido. Não há limites para não se multiplicar. Não tem como dar errado. Cada vez que eu solto algo para pegar algo dele, eu vou multiplicar. Não tem como não multiplicar. Sua mensagem vai se multiplicar. Seus recursos vão se multiplicar. Sua cabeça vai expandir. Seu ventre vai expandir. E aí tudo que sair de você, querido, vai ser multiplicador. Pessoas que sentarem com você para conversar vão ser tocadas. Pessoas só de estarem com você, elas serão abençoadas. Porque cada palavra que você solta é um tomahawk na vida dela. Cada palavra que você libera, cada gesto que você faz, porque você é um multiplicador. Por isso você não pode convergir isso só para dentro da sua casa. Não, isso, se você convergir só para dentro da sua casa, você vai ter que proteger a vida inteira. Esconder a vida inteira de Faraó. Mas se você soltar, Faraó não sabe, mas ele está criando. O Faraó, ele não fazia ideia que ele estava criando na mesa dele um libertador. O Faraó não fazia ideia que aquele menino que estava sentado na mesa dele ia libertar o seu povo. Então, irmãos, é multiplicador. Não tem como não crescer. Se eu ando debaixo de uma palavra, se eu ando debaixo de uma visão do Senhor. Então, meu trabalho, querido, não é só encher meu barco. Agora, eu preciso me multiplicar. Você não vai ver na Bíblia nenhuma vez que Jesus multiplicou os pães. A Bíblia diz que Jesus, a Bíblia fala assim no cabeçalho, a multiplicação dos pães. Mas não fala que Jesus multiplicou. Porque Jesus não multiplicou. Ele partiu. E ele partiu e ele repartiu. E quando ele partiu e repartiu, se multiplicou. Então o que Deus te deu precisa ser partido. Só alguém partido pode ser repartido. Só alguém partido pode ser repartido. Você só vai se multiplicar se você se deixar partir. Por isso não existe evangelho sem cruz. O pastor estava falando aqui. Hebreus, cara, para mim é um livro. É a graça explicando a lei. Hebreus para mim é extraordinário. E Hebreus fala, sacrifício e ofertas não quiseste, mas um corpo me preparaste. Jesus só precisou de um corpo para fazer a vontade de Deus. Mas daí um dia, ele entregou o primeiro. Ele foi lá e entregou o primeiro corpo para ser crucificado. E nasceu outro corpo. O segundo que foi estabelecido, chamado igreja. Um homem morreu para se multiplicar. Por isso, amigo, não tem como você se multiplicar. Você está vivo demais. Então eu também recebi um corpo. Se eu pegar esse meu corpo e apresentá-lo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, de mim também vai se multiplicar muitos corpos. Muitas vidas vão nascer da minha morte.
Paulo ele era categórico quando ele dizia assim: em nós opera a morte, para que em vós opere vida. Só alguém que está disposto a se gastar, a se deixar gastar, vai ser alguém que vai multiplicar o que carrega. Você só multiplica o que carrega quando você se deixa morrer. Jesus disse: ninguém tira a minha vida, eu a dou. Por isso não existe multiplicação sem uma palavra. Não existe multiplicação sem uma visão clara. E não existe multiplicação sem uma cruz. A cruz é o único lugar que ladrões e reis morrem do mesmo jeito. Ladrões e reis morrem igualmente na cruz. A diferença é que os ladrões são carregados na força para ir para a cruz. E os reis não. Os reis dizem: ninguém tira a minha vida, eu a dou. Pergunta para a pessoa que está do seu lado: você é ladrão ou é rei? Você está morrendo na marra ou você está se deixando morrer? Você está indo na marra para o sacrifício ou você está se doando como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus? Você está se doando? Você está se deixando? Irmão, isso é multiplicador. Não tem como dar errado. Não tem como dar errado. Eu tenho mais 10 minutinhos? Então deixa eu falar de mais uma multiplicação. Atos capítulo 5. Aleluia, que noite gostosa, irmão. O Senhor está batendo colocado hoje, né? Sem deixar marca. Você não está vendo, mas quando chegar em casa você vai estar todo doidinho. Coisa linda, irmão. Glória a Jesus. Atos capítulo 5 fala de que Ananias e Safira tinham acabado de morrer. Aí no verso 12 diz assim: muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pela mão dos apóstolos, e estavam todos unanimemente no pórtico de Salomão. Ninguém mais ousava juntar-se a eles, embora o povo os estivesse em grande estima. A multidão dos que criam no Senhor, tanto dos homens como de mulheres, crescia cada vez mais. Espera aí, se ninguém se juntava a eles, como é que a multidão crescia? De sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos em esteiras, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse algum deles. Também das cidades circunvizinhas concorria muita gente a Jerusalém, conduzidos enfermos e atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. Levantando-se o sumo sacerdote e todos que estavam com ele da seita dos saduceus, encheram-se de inveja. Lançaram mão dos apóstolos e os puseram na prisão pública. Mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas da prisão, tirou-os para fora e disse: ide, apresentai-vos no templo e dizei ao povo a mensagem completa desta nova vida. Saindo eles de manhã, entraram de manhã cedo no templo e ensinavam. Já não era mais sombra que curava. Não é dia de fazer sombra, irmão, é dia de ser luz. É dia de ser luz. Porque isso não tem a ver com o ministério de um homem só. Nós já tivemos os profetas, os evangelistas, mas agora nós estamos falando de corpo. Multiplicação tem a ver com o corpo. Ananias e Safira tinham acabado de morrer. Se você voltar no versículo 4, no capítulo 4, olha aqui, o que é que diz? O capítulo 4, o versículo 36 diz assim, ó: então José, chamado pelos apóstolos de Barnabé, que significa filho da consolação, levita, natural de Chipre, possuindo uma herança, uma herdade, vendeu e trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. Aí logo em seguida veio Ananias e Safira. Olha aqui para mim. A igreja, ela está entrando num novo propósito aqui. A igreja está nascendo. A lei dizia que se você morasse longe de Jerusalém e você criasse um cordeiro para trazer ao Senhor, para o cordeiro não emagrecer na viagem, você podia vender o cordeiro na sua cidade, e por isso que eles vendiam cordeiro na porta do templo. E você podia com aquele dinheiro comprar um outro cordeiro e sacrificar.
Só que havia muita barganha nesse negócio. O cara vendia um cordeiro lá por 100, chegava na porta e ele dizia, faz aquele por 50, e embolsava 50. Mas quando Deus está mexendo na configuração de algo, Ananias e Safira morreram, por quê? Aí Deus disse, até aqui vocês podiam reter, mas daqui por diante não podem mais. Você está pegando isso no seu espírito? Agora veja bem, Ananias e Safira, o problema deles não foi morrer, não foi reter uma parte, é que eles, antes deles, passou um homem chamado Barnabé naquele mesmo altar e deixou uma oferta. O problema não é você reter uma parte, é entrar na fila de quem está dando tudo. O problema não é reter uma parte, é você querer andar com quem está dando tudo. Aí você se arrebenta, amigo. Porque se você quer reter, você não pode andar com quem quer multiplicar. Você está entendendo isso? Por isso você tem que andar com quem quer multiplicar. Com pessoas que não deixam parar nada nas suas mãos, não deixam parar nada na sua cabeça, não deixam parar nada no seu ventre. Elas estão sempre emancipando para se multiplicar tudo ao seu redor. Agora, veja bem. Vamos analisar. José, levita de Chipre. Levita tinha herança na terra? Mas José tinha. Quando ele percebeu que a igreja estava sendo levantada, ele percebeu o seguinte, eu não posso servir a Deus com uma coisa que não foi Deus que me deu. Pegou? Pegou! Levita não tinha herança na terra, mas José tinha. Então sabe, quando ele vai lá, a Bíblia é clara, a Bíblia diz assim, que ele vai e coloca os pés dos apóstolos. Bom, para colocar os pés, o que é que ele tem que fazer? Ele estava dizendo o seguinte, ó, eu renuncio tudo. Eu não quero mais multiplicar o que não é meu. Eu quero multiplicar o que o Senhor me deu. Sabe o que é que José faz? Ele levanta o nível de justiça. Irmão, e se você anda numa geração, numa cidade, numa igreja, onde tem pessoas que elevam o nível de justiça, Irineu, ninguém mais consegue reter nada, amigo. Ninguém mais consegue reter nada. Ninguém mais consegue reter nada. Amém? Então qual é o nosso trabalho aqui na América? É elevar o nível de justiça, meu irmão. Elevar o nível de justiça, para que o que está errado seja denunciado, não pelo nosso dedo apontando, mas pela nossa prática de justiça. Por isso a Bíblia é clara, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas te serão acrescentadas. Não, levanta a mão e solta o leão que está aí dentro, isso, bota para fora, diga, eu entendi, pastor. Você não precisa gostar do culto, você precisa entender ele. Porque se você entendeu, já era, amigo. Ninguém mais te para. Tudo que passar na sua mão multiplica. Cada enxadada é 10 minhocas. Glória a Deus, você está tudo certo. Tudo que você faz dá certo. É uma loucura. Aí você diz, o que é isso? É a graça de Deus, é você entender, você elevou o nível de justiça. Por isso que logo em seguida, Ananias e Safira, quando vieram, morreram. Por quê? Porque a prática das ofertas era reter uma parte. Era como se Deus estivesse dizendo, até aqui eu tolerei. Mas tem coisas que daqui por diante eu não vou tolerar mais. Você está entendendo? Quando muda a configuração do céu, quando muda o nível espiritual de uma geração, irmãos, o que nos trouxe até aqui não é mais suficiente. Sim, não é mais suficiente. Por isso, o povo olhava para a igreja e tinha medo de entrar nela, porque Ananias e Safira tinham acabado de morrer. A Bíblia diz que o povo tinha grande estima. O povo amava a igreja, mas ninguém ousava juntar-se a eles. Porque eles sabiam que a hora que entrasse, eles tinham que multiplicar pelo propósito. Não era mais para eles, era para o propósito.
Eles sabiam que eles não podiam entrar de qualquer jeito, então eles ficavam seguindo a igreja de longe. A sombra curava, porque eles ficavam de longe. Quando Pedro passava, eles se jogavam no chão, mas se jogava e já levantava e saia correndo de medo. Até que Deus parou aquele avivamento e disse: não, chega de só fazer sombra. Agora eu quero que vocês voltem lá e ensinem o povo a mensagem completa. Ensina tudo, não faz sombra só não. Eu sei que para fazer sombra você tem que andar debaixo da luz. Só faz sombra quem anda debaixo da luz. Mas esses dias não são dias de fazer sombra, irmãos. São dias de sentar para o povo e dizer: ó, não faz isso porque eu fiz, deu errado. Olha, anda aqui, ó, faz assim, e você vai se multiplicar. E as coisas vão se multiplicar dentro de você, vão se multiplicar na sua mão, vão se multiplicar poderosamente. Irmão, que noite. Eu quero ouvir essa mensagem de novo. Eu quero ouvir essa mensagem de novo. Não é porque foi eu que preguei, não. É porque eu sei que tem uma realidade presente aqui hoje. Tem uma realidade presente. Deus falou comigo e com você. Há uma realidade presente. Não multiplique coisas que você não entendeu. Não multiplique. Às vezes tem irmãos que vêm andar perto de mim, eles só pegam as mensagens de rei, as mensagens de paternidade e querem aplicar na igreja, mas não entenderam a vida que a gente vive para pregar essas mensagens. Então não multiplique o que você não entendeu. Mateus 13,19 diz: ouvindo alguém o evangelho do reino e não entendendo, vem o maligno e rouba-lhe a semente. Há uma semente bendita dentro de você, querido. Há uma semente que Deus quer prosperar. Deus dá pão para o que come. O pão você come hoje, amanhã você põe ele fora, no vaso sanitário. Mas a semente não. Por isso, não coma a semente. As sementes que Deus plantou na sua vida. As pessoas perguntam sempre para mim: pastor Luiz, qual é o segredo? Eu disse: o segredo é não comer a semente. O pão é meu, mas a semente não. Eu não posso tocar porque ela não me pertence. A semente é para a minha geração. É para os meninos que estão na universidade. É para as crianças que estão nos berçários. É para os anciões que estão no final dos dias. É para homens e mulheres que estão buscando de Deus uma diretiva. Esse é o nosso trabalho nesses dias, querido. Esse é o nosso trabalho. Se nós queremos multiplicar, ande debaixo de uma palavra. Não retenha as coisas na sua casa. Não retenha o que Deus te deu. Eu não estou falando de oferta. Eu não estou falando só de dinheiro. Não pense isso. E fique tranquilo que eu não vou fazer outra oferta. Até dá vontade, irmão. Mas, eu estou falando de você. Você é uma semente. Quando plantada, é que dá maior hortaliça. Então não multiplique. Se você não parou para entender. Se você está tentando reter isso, não vai se multiplicar. Vai morrer na sua mão. Não multiplique. Você não multiplicará sem uma visão clara. Sem uma diretiva clara. Sem uma renúncia clara. E quanto mais você renuncia, mais você multiplica, mais autoridade Deus vai te dar. Eu quero orar com você. Eu sinto irmãos, eu sinto uma carga de unção aqui hoje. É como se algo fosse romper aqui na minha vida e na sua nessa noite. Isso não é chavão de pregador, não. Estou falando sério. Tem uma chave aqui que ainda não foi virada. E é muito sugestivo esse dom. Muito sugestivo muito sugestivo esse tema. Multiplicação. Vamos multiplicar sim, mas vamos multiplicar o que nós entendemos, o que nós estamos vivendo. Eu não vou chamar você aqui para frente, mas se essa palavra falou com você, procure um lugar. Não venha para receber. Venha para soltar o menino. Senhor, tem alguma coisa que eu estou gerando que eu ainda não soltei. Eu solto agora. Eu solto agora, Senhor. Eu solto agora. Se isso não é para mim, se isso não é só para minha casa, eu solto agora. Se você entendeu que essa palavra falou consigo, hoje é a sua noite, amigo. É a sua noite, é a sua noite, é a sua noite. Sim. Glória a Jesus. Chore a mandala la barala bacana la barala chore a